Até que ponto os sonhos são reais? Há como eles interferirem em nossas relações com o mundo real? O mundo que a gente pode tocar? É claro que existe essa possibilidade. A ciência trata o sonho como um reflexo do inconsciente. Aquilo que fica mais escondido em sua cabeça vem à tona em seu sono. Cuide de seus pensamentos, então, para que eles não se voltem contra você mesmo. É nessa premissa que o filme A Hora do Pesadelo se baseia. O sonho interfere diretamente na vida aqui fora. Sua morte ocorre pelas mãos de Freddy Krueger no sonho, mas é na parte real onde você morre. E não adianta fugir dele, ou você ouvirá: 1, 2, o Fred vem te pegar. O resto, você já deve saber. Parece muito irreal que isso poderia acontecer em nosso mundo real, certo? Sim, parece algo fora de cogitação. Mas você se esquece que vivemos num planeta totalmente plural. O que pensamos ser impossível aqui pode não ser para alguém do outro lado do mundo. E neste caso, com toda certeza, o irreal fica bem longe. Mesmo que você não acredite, a história em que Freddy Krueger foi baseado é bem verdadeira. Um pesadelo pode ter conseguido matar uma pessoa. Na verdade, muito mais que isso, uma fração de uma tribo asiática. Mas como isso pode acontecer? Pode ser que acometa você também? Bem, é possível que aconteça. Você vai descobrir agora, conosco. Eu sou Poco e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. A história de Freddy Krueger é derivada de um insight de Wes Craven, o produtor e criador do personagem. Ele afirma que toda a história foi baseada em uma notícia de um jornal em que ele havia folheado. A partir do que ele viu ali estampado, desenvolveu seu roteiro e fez, com um orçamento baixo, um dos maiores representantes do cinema de terror de todos os tempos. Craven viu no jornal um relato a respeito do caso de diversos refugiados que haviam ido para os Estados Unidos de uma tribo chamada Hmong, que habitavam o Laos, país pobre da Ásia. Haviam misteriosamente morrido. Explicando melhor, 17 homens e uma mulher foram encontrados já falecidos, todos em suas respectivas camas, sem sinais de envenenamento, assassinato ou qualquer coisa parecida. Até aquele momento, ninguém sabia explicar a repentina morte daquelas pessoas. O que se sabia era o porquê da vinda dos asiáticos para a América, uma perseguição do governo que comandava o país naquela época. O Laos viveu mais de 20 anos no meio de uma guerra civil que proporcionou bastante terror a alguns grupos sociais que sempre habitaram o país. Especificamente, os Hmong faziam parte de uma tribo que tinha se afastado da modernidade há algum tempo, pelo governo tanto quanto pelas suas tradições. Seu alfabeto foi escrito muito recentemente e seus hábitos não condiziam muito com o ritmo de vida da área urbana. Então, quando chegaram aos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, a dificuldade de comunicação era flagrante. Entre as dificuldades, a sua religião crê na presença de um espírito em cada objeto possível. Animizadas ou não, eles acreditam piamente na existência de alma nas coisas. A mudança do Laos para os Estados Unidos os fizeram sofrer por um bom tempo. Afinal, ao adentrar um mundo tão urbano, eles entraram num quase surto de histeria coletiva em relação às possíveis doenças e enfermidades que poderiam ter adquirido na nova terra.
Mas o que inspirou realmente Craven, como já falamos, foi a morte das 18 pessoas que viviam em conjunto, no mesmo local. Não dava para ser coincidência. E não era. Suas mortes receberam o mesmo diagnóstico, arritmia cardíaca, em um nível tão alto que eles não resistiram. Em um curto espaço de tempo, como imaginável, a explicação não satisfez muita gente. Não se levou em conta a situação, as condições de vida e o credo dos mortos. E pela especificidade dos acontecimentos, realmente essa pesquisa deveria ter sido mais elaborada antes de ter sido posta como a resposta final aos acontecimentos. Os corações das vítimas desaceleraram até o ponto de não funcionarem mais. Ao mesmo tempo, melhor, em um período muito pequeno de tempo. A partir dessa informação, uma alternativa, a mais plausível, foi dada por médicos que não eram responsáveis pelo caso. A síndrome da morte súbita e inesperada noturna. Essa é uma doença genética que faz com que os sinais enviados do cérebro ao coração sejam enviados descoordenadamente. Isso é, os batimentos que seriam respostas ao impulso cerebral teriam seu ritmo danificado. Em certo momento, o coração para, deixando de responder aos sinais elétricos da cabeça. É uma síndrome realmente muito rara, não tem cura descoberta e nem tratamento ainda. Só que, no caso, foram 18 pessoas sofrendo desse mesmo mal, ao mesmo tempo e em conjunto. Como dissemos, 17 homens e uma mulher. A doença é conhecida também por acometer muito mais homens do que mulheres. E sua área pandêmica é a região sudeste da Ásia, região onde o Laos fica situado. O índice de enfermos é de 43 em 100 mil habitantes daquela região. Apesar disso, nem sempre ela floresce em seus detentores. Se você não é tão cético, acredita nas coisas, em entidades além do universo físico e palpável, esse é um prato cheio. E Craven aproveitou a deixa e você sabe o que deu. A produção do filme com um dos vilões mais marcantes do horror. Lembra que falamos sobre a crença dos Hmong? Sobre a presença de espírito nas coisas? Então, eles também possuem fé em outras coisas. Em suas noites, eles acreditam que um espírito chamado Dab Tsuan os visita durante os seus sonos, especificamente no sonho. A forma da coisa é a de uma mulher ciumenta que levará os homens ao mundo espiritual, o que na verdade significa a morte de quem estiver sonhando. Reconheceu a inspiração aí? Alguns homens dormem fantasiados de mulheres para disfarçar caso o temeroso bicho venha assombrar as noites. Então, depois de tudo explicado, para os habitantes daquela tribo, as mortes têm apenas uma explicação. A visita de Dab Tsuan, que levou ao além o espírito daquelas 18 pessoas. Para a ciência, a explicação ocorre a partir da síndrome de que falamos. Mas o que acarretou realmente o descontrole do coração é que ainda deixa a história sem um final concreto. Médicos acreditam que o ataque ocorreu após um susto bem grande, bem provável que por conta da crença dos Hmong. E como eles eram da zona de risco da doença, a histeria coletiva por conta da moça que os perseguia nos sonhos desencadeou uma histeria coletiva, vamos dizer assim. É certo que ninguém pode dizer o real motivo das mortes, se apenas uma histeria coletiva ou realmente o espírito buscou aqueles que dormiam juntos. Mas a história é tão surreal que inspirou um filme que destrói completamente o limite da surrealidade. Quem assiste não acredita que a história é bem verossímil a um conto da realidade. Craven acertou bastante. Para nós orientais, Kruger é quem nos assusta. Para os Hmong do Laos, Dab Tsuan é quem assola as mentes. Mas na vida real mesmo, sem uma tratativa cinematográfica, é um filme horrível a cada simples vez que você vai dormir. O pesadelo começa aí. Os sonhos
comprovadamente podem matar. Não apenas uma pessoa. É uma doença que, como vimos aqui, pode fazer com que você, sua família, seus amigos venham a falecer sob o mesmo espectro, com medo da mesma coisa. Você tem certeza que quer continuar sonhando? Você pode não acordar mais. Talvez o Fred venha te pegar. Talvez ele ou Dab Swan já estejam aí, esperando você.